Fala Renante, eu sou o Paulo e nesse vídeo de hoje a gente vai contar um pouco da história do Winston Churchill. Você vai conhecer um pouco sobre quem ele foi, a sua biografia, mas antes da gente começar eu quero te pedir para deixar um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação e te convidar a me seguir lá no Instagram, caso você ainda não siga. O link está na descrição desse vídeo. Winston Churchill nasceu na Inglaterra em 1874. Seu pai foi o primeiro-ministro britânico e sua mãe, norte-americana, fazia parte da alta sociedade. Churchill nasceu com problemas na fala e tirava notas baixas, mas tornou-se correspondente de guerra, colunista de jornais e revistas, parlamentar, primeiro-ministro e Nobel de Literatura, com a história de vida conturbada, mas inspiradora. Foi um dos líderes europeus mais importantes durante a Segunda Guerra Mundial, mantendo um pulso firme contra os avanços dos nazistas pelo continente. Inspirou os britânicos para as batalhas, formou alianças estratégicas e ganhou respeito pelo mundo afora. Também é conhecido até hoje por diversas frases que proferiu em suas entrevistas e discursos políticos. A gente vai conhecer agora um pouco da biografia dele. Ele nasceu prematuramente no dia 30 de novembro de 1874, no Palácio de Blenheim, na cidade de Woodstock, na Inglaterra, na família dos nobres duques de Marlborough. Seu pai, Randolph Churchill, foi um dos políticos da época, que chegou a ser primeiro-ministro, mas ganhou destaque mesmo como ministro da Fazenda. Sua mãe, a norte-americana Jane Jennings, fazia parte da alta sociedade. Quando ele era criança, ele demonstrou ter dificuldades para falar. Era comum ele pronunciar errado as letras Z e S, e com isso, suas notas na escola sempre foram baixas. Com muito esforço, Churchill se formou em um colégio rígido e prestigiado de Dublin, na Irlanda, e pôde entrar na Academia Militar de Sandhurst, onde se formou tenente-coronel como o oitavo melhor aluno da turma. Em 1895, Churchill foi enviado para a guerra que se desenrolava em Cuba, como correspondente. Em seguida, ele foi transferido para a Segunda Guerra Anglo-Afegã, quando passou a ser colunista de importantes jornais e revistas da época. Em 1898, Churchill já estava no Egito, também como correspondente. Ao todo, ele serviu ao exército por quase 30 anos. Já em 1899, Winston Churchill não conseguiu se eleger como parlamentar britânico e por isso foi embora para a África do Sul, que até então era uma colônia inglesa. Com intenções de seguir na carreira jornalística, ele acabou sendo capturado e se tornou prisioneiro de guerra na cidade de Pretória, de onde conseguiu fugir percorrendo cerca de 500 quilômetros a pé. O jovem Churchill continuou pela África, onde cobriu e contou a história de diversos outros conflitos. Ao voltar para a Inglaterra em 1900, ele conseguiu finalmente ingressar no parlamento, sendo apoiado pelo Partido Conservador. Foi ministro das Finanças, ministro do Comércio, ministro da Defesa, das Colônias e ministro das Munições. Nessa época, ele casou-se com sua esposa Clementine, com quem teve 5 filhos. Em 1911, ele se tornou o primeiro Lorde do Almirantado, um cargo de alto prestígio na Marinha Britânica. Contudo, durante a Primeira Guerra Mundial, ele acabou sendo demitido do cargo após uma campanha lamentável na Batalha de Gallipoli, que causou a morte de milhares de soldados britânicos, franceses e de outras nações aliadas. Quando o comunismo começou a se expandir na Europa por consequência da Revolução Comunista Russa, Winston Churchill foi um dos políticos contrários ao movimento. Entre 1919 e 1921, ele foi ministro da Guerra, mas durante a década de 20 e 30, o político entrou em isolamento e acabou se tornando um membro da Câmara Baixa, o que permitiu que Churchill se dedicasse à literatura, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel em 1953. Em 1933, com a ascensão de Adolf Hitler, Winston foi um dos políticos que se levantaram contra o ditador, que já era considerado uma ameaça grave.
Churchill era contrário à concordância do governo britânico em relação aos pedidos de Hitler. Contudo, em 1939, quando os nazistas invadiram a Polônia, a Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha. Em meio ao conflito, Winston Churchill reassume o seu antigo cargo de Lorde do Almirantado e, em 1940, torna-se primeiro-ministro quando os alemães invadem a França. Seu discurso de posse foi bastante simples, mas repleto de significado. Eu não tenho nada a oferecer, para além de sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Nessa altura da vida, Churchill já era um orador de discursos históricos e motivacionais. Todas as dificuldades na fala que enfrentou quando era criança foram deixadas para trás quando seu povo precisou de um líder. Churchill foi um dos maiores políticos e mais importantes para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, que durou até 1945. Porém, mesmo tendo sido importante para a derrota da Alemanha nazista, até hoje Churchill é tido como um dos culpados pelo caos que se instalou no Sudeste Asiático durante os conflitos. Milhões de pessoas morreram por falta de alimentos em Bengala, o que poderia ter sido evitado se a Inglaterra tivesse adotado diferentes estratégias. O bombardeio de Dresden, na Alemanha, é outro conflito polêmico. O crime de guerra, como é considerado por alguns historiadores, matou milhares de inocentes e destruiu a cidade, e foi uma decisão de Churchill. Winston Churchill ainda tentou fazer frente à União Soviética, mas acabou tendo seus planos recusados e perdeu a reeleição como primeiro-ministro. Considerado um dos idealizadores da União Europeia, Churchill foi quem criou a expressão cortina de ferro, ao se referir às divisões que repartiam cidades entre comunistas e não comunistas. Em 1953, Churchill foi nomeado Sir, que significa senhor em inglês. O título honorífico britânico remonta aos tempos medievais, em que os cavaleiros da realeza eram homenageados com tal honraria. Hoje em dia, a Ordem de Cavaleiro da Rainha, como é conhecido o título, pode ser entregue a homens e mulheres britânicos, que colaboram com o país e com a cultura britânica como músicos e atores. Winston Churchill renunciou ao cargo de primeiro-ministro em 1955, quando proferiu o discurso conhecido como Jamais Desesperar. Nunca fugir, não se abater, desesperar jamais. Ele faleceu no dia 24 de janeiro de 1965, aos 90 anos de idade. Seu funeral reuniu líderes políticos, militares e civis de diversas gerações e nacionalidades. Até hoje, Winston Churchill é respeitado por ter lutado pela Europa quando o continente enfrentava um dos momentos mais tristes de toda a sua história. E cara, como eu tô gravando esse vídeo pós-eleições, a gente consegue aprender muito com a história desse cara. Eu recomendo demais você continuar buscando, conhecendo um pouco da história dele e você aprender como desenvolver amor pela sua nação. Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!